Como era ser programador antes da era de IA? Eu queria ter uma conversa com vocês, né, falando um pouquinho sobre isso. Porque eu comecei na área lá em 2014 e naquela época não tinha IA, não tinha chat GPT, não tinha Cloud Code, GitHub Copilot, não tinha nada disso, né? Então como que a gente escrevia código, como que você estudava, como que você conversava com os colegas nessa época? Eu tava um pouco nostálgico esses dias e eu decidi fazer esse vídeo. E eu tava pensando, né, lá em 2014, quando eu entrei pra faculdade de sistemas de informação, a única fonte que eu tinha, né, para aprender eram os professores, as aulas que eu fazia na época, né, os livros gigantescos, né, que pareciam uma bíblia da vida praticamente. E quando eu ficava preso em alguma coisa, eu tinha que ir pro Google. Só que o Google não era super amigável e super fácil, onde você pedia coisas e ele te dava a resposta na hora, como ele faz hoje com o IA. Você tinha que realmente entrar em vários sites. E eu fico pensando, né? Naquela época, quando eu queria escrever um aplicativo, cara, era um processo muito demorado. Era um processo muito demorado. Naquela época, eu tava seguindo carreira de C Sharp, então eu comecei estudando C Sharp, né? E eu queria fazer desenvolvimento web, que é onde tinha mais vagas na área, né? Era desenvolvimento web, trabalhar sendo full stack, que era o meu objetivo. E, cara, eu tinha que escrever código assim. Para começar a pensar em escrever código, eu tinha que, basicamente, assim, encontrar programas prontos na internet que outras pessoas tinham disponibilizado no GitHub, ou tentar montar algo assim com base em tutoriais em inglês, que é o que eu usava na época, né? Como eu já falo inglês desde 2005, que é quando eu me mudei para os Estados Unidos, fiquei lá uns 4 anos, depois voltei para o Brasil em 2009. Eu assistia muito tutorial em inglês, mas assim, não tinha nada pronto, né? Não tinha como só, sei lá, pedir para ele fazer desenvolver um aplicativo C Sharp Web completo e depois eu estudar ali os fundamentos de como que aquilo era feito, né? Que é mais ou menos o que eu faço hoje quando eu quero aprender uma coisa nova. Eu só peço para ele fazer um aplicativo completo e depois faço meio que engenharia reversa ali para poder aprender aquilo, né? Ou com qualquer biblioteca nova. E aí, tipo, naquela época, eu meio que só. Cara, eu só ficava horas tentando desenvolver meus projetinhos próprios. Eu lembro que eu aprendi muito com um cara chamado Mosh Hamedami, que é um. Eu não sei se ele é paquistanês ou. Eu não sei exatamente onde que ele é, mas é um cara que já ensina programação há muito tempo e eu aprendi muito com ele. Inclusive, muitos dos cursos que eu gravei aqui nesse canal foram baseados no que eu aprendi com ele, né? Eu aprendi muito com a didática dele também. A didática totalmente eu aprendi com ele, porque eu odiava os professores da. Não todos os professores, mas assim, uma boa parte dos professores da faculdade, eles ensinavam muito mal. Então eu aprendi mais com o Mosh do que qualquer outro professor, na verdade. E eu percebo que hoje, assim, a informação está mais acessível do que nunca. Mais acessível do que nunca, e mesmo assim as pessoas parece que elas estão tendo mais dificuldade do que nunca. Pelo menos a maioria, né? Pensando na maioria, não pegando os casos isolados, né? Eu fico pensando que, tipo, naquela época, para você avançar na carreira, cara, o processo era basicamente o mesmo que é hoje. Só que eu sinto que as pessoas. Eu sinto que a área filtrava mais do que ela filtra hoje, no sentido de ter mais pessoas interessadas hoje do que tinha naquela época, porque a barreira de entrada era muito mais alta. A barreira para você escrever seu primeiro projeto ou criar o seu primeiro projeto era muito mais alta. Então, quem entrava na área normalmente eram pessoas que realmente gostavam de tecnologia ou tinham um interesse mínimo ali para quebrar a cabeça, porque eles sabiam que aqueles primeiros meses ali seriam provavelmente difíceis, né, de você ter que aprender os fundamentos, né, de estudar variáveis, estudar laços de repetição, lógica matemática, raciocínio lógico, né? Todas essas questões aí que são os fundamentos da programação. E aí, até você conseguir chegar no ponto onde você conseguia criar um aplicativo do zero, tipo um aplicativo web C Sharp, que em MVC, que era o mais famoso na época, né? O ASP.NET, ou o .NET, na verdade, cara, levava coisa de, tipo, semanas para você aprender todos os fundamentos, né? Eu mesmo, quando eu estava aprendendo na época, eu aprendi muito com o Mosh, né? O Mosh Hamedami, como eu já falei. E eu fazia o cursinho dele, só que como eu queria uma vaga de emprego, como eu queria entrar no mercado de trabalho, eu sabia que naquela época estudar só o cursinho dele não ia ser o suficiente. Nunca é, né, cara? Nunca é só o suficiente você fazer um curso. Até o meu curso eu diria isso, né? Se você está fazendo o meu curso aí, se você está na minha comunidade, eu sempre digo que é necessário você ir além. E naquela época a gente não tinha IA, o que eu fazia era ler a documentação, cara. Incrível, por mais incrível que pareça, é ler muita documentação, quebrar muita cabeça, ficar muito tempo, assim,
pensando sobre como fazer algo que hoje seria assim, ridiculamente fácil de fazer. Naquela época levava muito tempo, porque você tinha que raciocinar muito para você, sei lá, você está fazendo um cursinho que te ensina como fazer uma página de usuário, mas ele não te ensina como fazer a autenticação de usuário. Aí você teria que entrar na documentação ou pesquisar no Google para chegar num post do Stack Overflow que, tipo assim, tinha um código que talvez não era nada a ver com o que você precisava. Aí você tinha que entender aquele código, tentar adaptar para sua situação, juntar isso com a leitura de documentação e, tipo, quebrar muita cabeça, testar muita coisa, até você finalmente conseguir fazer o que você queria. E aí, muito tempo depois, eu acho que lá na... eu não lembro agora o ano, cara, mas teve uma ferramenta que foi lançada chamada ReSharper, para C# especificamente, né, da empresa JetBrains, que era como se fosse uns inícios ali, o início do gerador de código, mas ele gerava blocos de código, ele nunca gerava tipo uma aplicação completa, igual a gente tem hoje com o Cloud Code, o Cursor, o GitHub Copilot e esses outros geradores de código. Você tinha que meio que já saber o que você queria e descrever aquilo para ele conseguir gerar. Então, tipo, não dá para você fazer um vibe coding igual você faz hoje, né? Mas aquilo ali era o início disso, né? E eu fico pensando, né, de tipo, cara, como que as coisas estão hoje, né? E como que as coisas vão estar daqui a talvez 5 anos. E, sendo bem sincero, eu não sei, cara. Eu não sei como que essas coisas vão estar. Mas, tendo conversado com pessoas que fazem entrevistas, e eu mesmo estando dando uma olhada em processos seletivos, eu estou participando de alguns processos seletivos para ver como que o mercado de trabalho está hoje, eu percebo que aquilo que eu aprendi no início da minha carreira continua sendo solicitado, que são os fundamentos, base de algoritmos, né, você conseguir resolver desafios de algoritmo, não ultra complexos, tá, mas tem uma base de desenvolvimento, design patterns, né, que são padrões de desenvolvimento, os princípios principais aí de programação como Solid, Dry, testes unitários, todas essas coisas continuam sendo interessantes. E assim, eu sou 100% a favor de usar IA, desde que você use do modo certo, né? Eu mesmo nunca criei tanto aplicativo na minha vida. Se você olhar, meu GitHub está com mais de 800 atividades ali durante o ano passado e sei lá quantas que eu já fiz esse ano. Criei um monte de aplicativo. Claro que eu fiz a maioria deles usando geração de código, né? Eu não escrevi na mão porque levaria muito tempo, mas eu estou usando muito agora. Por exemplo, o ChatGPT, o modo estudar e aprender, study and learn, que é o inglês, para dar uma revisada em DSA, que é Data Structures and Algorithms, que é estruturas de dados e algoritmos, basicamente para revisar aí, né, essa parte de algoritmos, estrutura de dados, que é uma coisa que acho que o ChatGPT faz muito bem e consegue personalizar para o que você está querendo. E assim, eu diria que, de forma geral, minha percepção é que a programação antes de IA, ela era muito mais difícil para você aprender, para você desenvolver algo, para você ver algo sendo construído, mas eu também diria que ela era muito mais, qualquer palavra, tipo, satisfatório, sabe? Quando você pegava um board no Trello ali, montava um projetinho com as funcionalidades que você queria e você ia montando aquele projetinho pessoal, quando você finalmente conseguia fazer algo, uma feature nova, cara, era uma realização, um sentimento de realização muito grande, porque você sabe o tempo que tinha levado para fazer aquilo. Eram horas para você conseguir fazer uma funcionalidade nova. Então, eu acredito que a maior diferença é que antes de IA você sentia um prazer maior quando você conseguia fazer algo porque você tinha realmente feito aquilo por conta própria, né, da sua cabeça, do seu estudo, ou integrando várias partes de tutorial, de documentação, Stack Overflow e tendo que juntar tudo aquilo. E hoje quando você gera isso com IA, não tem a mesma sensação. Mas isso só quando você gera com IA. Quando você realmente faz por conta própria, você ainda tem a mesma sensação, a mesma realização, mesma emoção, assim. Eu mesmo, quando eu tô estudando algoritmos agora, né, tô revisando algoritmos, cara, dá muito prazer, assim, quando dá aquele, tipo, cara, dá aquele tesão, sabe? Quando você vê um desafio e você fala, caramba, como que eu vou resolver isso? Aí você começa a bater a cabeça e fala, não, tá, isso aqui vai entrar um laço de repetição, vou ter que separar dessa forma, vou usar essa função. E depois de 20 minutos, 30 minutos, você quebrando a cabeça, você consegue chegar numa solução. Você chega numa solução que saiu da sua cabeça. E, cara, isso é muito gostoso. É muito satisfatório, sabe? Você saber que você, um ser humano... Hoje é bizarro você pensar nisso, mas as pequenas coisas que os seres humanos conseguem fazer hoje são muito mais prazerosas em função de ser tão barato você criar algo usando IA. Só que você cria sem usar nenhum pouco do seu poder cognitivo, né? Da sua capacidade cognitiva. Mas quando você mesmo faz... por conta própria, a satisfação é muito grande e
é uma coisa que me lembra, assim, os primeiros anos que eu estava estudando programação, lá em 2014, onde, tipo, tudo era novo, tudo era interessante, toda coisinha nova, sei lá, aprender elastro de repetição pela primeira vez, aprender classes pela primeira vez, aprender a criar funções pela primeira vez, entender os princípios de clean code e começar a aplicar isso e ter, tipo, o prazer de você falar, nossa, cara, olha essa aplicação que eu criei, olha esse app que eu criei, olha como tá bem feito, olha a estrutura, olha esse código organizado. Tudo isso era muito gostoso. E assim, eu ainda acho que você consegue ter todas essas sensações hoje, mesmo na era de IA, desde que você faça por conta própria, né? Então, assim, eu só queria dizer, acho que a conclusão desse vídeo, né, é que você não precisa perder a motivação, porque eu acredito que você não consegue ter todas essas sensações que você tinha lá no começo, né, na verdade, no começo, antes da IA ser lançada, hoje em dia, desde que você tente fazer por conta própria, se esforce e aproveite esse tempo. Bom, e é isso. Um abraço. Se você quiser que eu fale um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse cenário aqui, pessoal, só ó, pra quem tá aqui até o final, essas duas pranchas são as duas pranchas que eu uso pra surfar, né? Essa aqui é o fanboard, que é uma prancha gigante. Ela tem, tipo... Bom, eu acho mais fácil mostrar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bom, eu sou bem alto, né? Eu tenho 2,2 metros, então ela é maior do que eu. Então, ela, sei lá, ela é 7... Acho que ela é um 7,4, né? 7,4, não sei, vou colocar a medida aqui. E essa aqui é uma 6,4, ela é menor do que eu, mas não dá pra ver porque ela tá elevada aqui no chão. E essas duas pranchinhas eu consegui, né? Eu consegui conquistar, porque eu me mudei pra Santa Catarina no litoral quando eu consegui terminar a faculdade em 2017. Queria muito mudar pro litoral, aprender a surfar, e tudo isso aconteceu porque eu aprendi a programar. Comecei a aprender lá em 2014. Então, assim, eu acho que dá pra você realizar os seus sonhos com programação. Não precisa de ter sonhos gigantescos, de ser rico, de, sei lá, conseguir milhões. Pra mim mesmo, a riqueza é muito mais você poder fazer o que você quer, quando você quer, e viver num lugar seguro, e poder fazer seus hobbies. Mas enfim, estou indo longe do tópico final desse vídeo. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima. E deixa o like e se inscreva se você gostou desse vídeo.